Eu tô muito nessa dúvida, mano. Será que vão botar uma DLC pra concorrer ao jogo do ano? Cara, assim, parando pra olhar um pouco o passado, Witcher 3, que tem duas expansões brilhantes, Sim. né, que é o Heart of Stone e Blood and Wine, ganhou em 2016 como melhor RPG. E ganhou de Dark Souls 3. Dark Souls 3. Dark Souls 3. Não é? Porque hoje tem categorias assim, melhor jogo em andamento. Geoff Keighley, né, os criadores, os organizadores do The Game Awards, eles vão adicionando categorias. É. Eles vão aprimorando a premiação, né? Inclusive, muita gente pede pra eles terem uma categoria de DLC, né? Eu acho que deveria. Porque aí se confunde um pouco com eles botam lá melhor jogo em andamento. Não é a mesma Não é a mesma coisa, né? Andamento eu imagino tipo um Overwatch, Isso. Final Fantasy XIV, coisa assim. Exatamente. Hoje perfeito. serviço, basicamente. Jogo de serviço. Jogo de serviço, exatamente. Um trabalho bem feito com a comunidade, que é uma outra categoria que tem, melhor trabalho com a comunidade. É. Mas melhor DLC, melhor expansão não tinha. Tava lá a expansão do Witcher 3 ganhando de Dark Souls 3 em 2016 como melhor RPG. Aí voltou essa discussão, só que não tinha tanto critério naquela época, né? Porque o The Game Awards existe desde 2014. Não é Ele é recente. É recente. O primeiro jogo a ganhar foi Dragon Age Inquisition. Né? Tínhamos premiações antes, né? Tinha a Spike, lá atrás Game Informer, né? Spike também do Geoff Keighley, certo? Mas a TGA, que se tornou o Oscar dos games, existe desde 2014, não é muito tempo. Então, assim, uma jovem premiação, né? Tá aprendendo ainda. Ela Sim. tá aprendendo. A TGA tá aprendendo. certo? Até a questão, assim, que nem envolve premiação, tipo ritmo. O Jeff Keighley estendeu muito ano retrasado, aí no ano passado ele deu uma enxutada. Deu uma enxutada, tem tudo isso. Então, acho que, especificamente, essa expansão do Elden Ring está provocando uma comoção diferenciada. Tá provocando. Pessoas estão falando, e streamando, e repercutindo, e replicando, e recortando sobre o jogo até agora, certo? E eu acho que isso diz muito da popularidade dele. E popularidade é um requisito Demais. do jogo aparecer. Popularidade, né? Eu costumo dizer, vendas, popularidade, e se o jogo foi bem recebido no Metacritic pela mídia. Por mais que tenha gente que não goste de nota, ou que diz que não gosta. Porque a galera que bota a nota no Metacritic é a galera que elege o jogo. Exato. Por mais que tenha gente que não ligue pra nota, e tudo bem, acho que cada um tem que jogar o jogo e formar a sua própria opinião. Sempre a gente tem que falar isso, eu sempre falo isso. Mas querendo ou não, é importante a nota, é um parâmetro. A gente vê até empresas focando em... A gente vê, assim, bastidores mesmo, né? Tipo, a pessoa assim, esse site posta no Metacritic? Não. Então, vamos botar pra esse site aqui que posta. Isso. O Black Myth acho que foi isso, não foi? Cara, vocês acertaram em cheio. Vocês fizeram uma leitura... Foi perfeito esse comentário. Eu percebo que isso tá aumentando um pouco. Esse critério pelas publishers. Também tô vendo Percebi nos últimos meses que, estão exigindo mais essa questão de Metacritic. Né? Então, Eu comecei a ver isso no Cyberpunk, que eles acho que se tivesse uma tal nota, eles iam dar bônus, né, pros funcionários. Eu comecei a ver isso nessa época. E a Sony, por exemplo, a gente viu numa apresentação de slides que ela teve 3 meses atrás, que ela bota a nota de Metacritic dos jogos. Ela bota em apresentação para acionista. Spider-Man teve 90, Foi esse 89. o BO do Days Gone, né? Foi. Que... Foi esse o BO. Aí Se alguém... Por quê? Parâmetro vendas. Ele teve. No Japão. Ele vendeu bem no pra Japão. caramba. Olha que doideira. Days Gone vendeu milhões no Japão. Milhões. Né? Um jogo bem ocidental ali. Vendeu muito bem no Japão. Um jogo que tem um parâmetro vendas, que o dinheiro que ele arrecadou justificaria uma sequência. Mas tem o Metacritic. Que é um que eu tenho que zerar. Esse eu platinei Eu gostosamente. parei ele. O Calil é o maior propagandista desse jogo. O Calil fica falando o tempo todo, você tem que voltar. Não, volta, porque agora, o problema do Days Gone, o que diminuiu muito a nota dele também, eu acho, no lançamento, é que ele lançou muito quebrado, cara. Teve muito bug. Muito bug, mas muito bug, assim, personagem voando, bug de progressão, de você estar num ponto e ele não registrou o que você fez, você tinha que voltar, aí você ficava travado. Tinha muito bug procedural, bug no mundo, sabe? Polígonos, assim, personagem com parede invisível, uns bugs bizarros, assim, cara. Essa foi a grande infelicidade do Days Gone, na minha opinião. Mas fora isso, ele é um baita jogo, eu platinei, gostei muito, a história é legal, vendeu bem, tem um parâmetro vendas atendido, tem um parâmetro galera hoje atendido, porque na época a galera criticou e com razão, né? Porque o jogo saiu bem bugado. Mas a Sony vai lá e bota 70 e poucos no Metacritic. Não vamos fazer sequência. Então, querendo ou não, é importante. Eu percebi que as marcas... Isso aconteceu sim no Black Myth, tá?
aconteceu, né? A gente de bastidores viu isso acontecer. Eles fizeram um filtro muito assim, vamos enviar as chaves do Black Myth, né, o código de acesso antecipado, para veículos que fazem parte do Metacritic ou do OpenCritic, que é um outro agregador, o OpenCritic, né, que vocês devem manjar também. Foi um critério para eles. O veículo faz parte do Metacritic? Ou do OpenCritic? Não. É o que você falou aí, Kaká. Vamos colocar outro que faça parte. Porque esse veículo vai compor, né, a média global da nota do Black Myth Wukong. Esse veículo é importante que esteja na soma do Metacritic. E esse parâmetro eu percebo que está aumentando. Pode ser que no futuro muitas marcas comecem... Eu acho chato para Dedel. Que vai restringir muito mais os veículos, os criadores. Criadores de conteúdo. Criadores de conteúdo numa Tem que ter uma aba youtuber. Tem que ter um Metacritic só dos youtubers. Cara, então. E essa é outra discussão, viu, Kaká? Tipo, poxa, porque fica sempre com a mídia. E aí parece que é aquela panela, né, a mídia. Aí fica aquela entidade, a mídia, que muitas pessoas às vezes dão um hate aí, às vezes até com razão mesmo. Que fica essa panela fechada que é a mídia que elege. Né? A mídia é o deus das notas e do TGA do Oscar dos games. Eu acho que a galera critica e, de certa forma, com razão, porque poderia ser mais aberto, mais democrático, e eles poderiam sim pensar em alguma forma, não sei como, de incluir outras pessoas na jogada. O YouTube é muito importante. Pro The Game Awards, você diz? O YouTube é muito importante. Porque sabe? o Jeff Keighley, ele bota a nota do povo, quantos por cento? 20%? 10%? Acho que até menos, 10%. 10%. É pra critério de desempate. Puramente simbólico. Puramente simbólico. Né? O voto popular, digamos assim, no The Game Awards, é puramente simbólico. É pra mostrar, olha, a preferência da galera é essa aqui. Né? Eu lembro que o Sonic Frontiers, cara, levou isso na época. Foi bem recebido depois do Sonic Frontiers, Sonic 3D. Né? A galera adorou. O Sonic Mundo Aberto, muito bom, aliás, Sonic Frontiers recomendo, é muito bom esse jogo, é muito bom. Mas eu acho complicado a nota do público pesar, porque o fandom, às vezes o jogo tem um fandom muito grande e que ele detona. Tipo, a própria... Quando é exclusivo Royalverse também, sempre tem as tretas também. Tem a treta. A Royalverse, que tem, atinge milhões e milhões de pessoas porque tá em celular e tal, sempre nessas votações de coisa, tá o Genshin Impact na final, Eles falam que se ganhar eles dão gema também. Eles dão uma eles dão gema. Eles apelam, eles dão golpe baixo, né? Golpe baixo. Então, mas esse é um ponto importante, do tipo, por isso que eu falei, precisaria pensar numa forma que eu não sei, não teria solução aqui para isso, mas precisaria pensar numa forma de ampliar um pouco essas categorias de maneira a incluir mais pessoas, a furar um pouco essa entidade mídia e ser um pouco mais participativo. Sabe? Tem sim a premiação do público ali, né? A categoria, aliás, do público, mas é puramente simbólico. É simbólico. Né? É puramente simbólico. Não sei qual seria a forma de incluir mais, talvez ampliar o número de veículos, ou os critérios que eles usam, é só número, é relevância. Esse veículo atende a uma comunidade, esse youtuber, ele atende uma comunidade, ele é uma autoridade para falar de Final Fantasy, de RPG, de hack and slash. Então são filtros muito difíceis de fazer e acho que por essa dificuldade de fazer, eles acabam deixando nessa panela, digamos assim. Eu até acho que a The Game Awards em si, eu acho ela bem composta, né? Sim. Mediante as dificuldades que a gente tá falando aqui, né? Mas acho que não tem muito o que se fazer, sabe? Nesse ponto. E ela como você falou, ela é bem composta. Acho que quando a gente recebe lá, é bem organizado, sabe? O sistema deles é bem organizado. Né? O Geoff Keighley, eles são bem profissionais, não tem... Pelo menos até onde a gente acompanha, não tem jogar coisa embaixo do tapete. Tem lá o que todas as pessoas que fazem parte do júri enviam para eles. Eles fazem uma média, excluem alguns, né? Eles pedem lá 8, 9 jogos, os 5 melhores, os 6 melhores. Alguns entram, outros saem. Depois tem uma votação final, que é daqueles que ficaram. Né? Os jogos são esses. Qual que é o Game of the Year? Qual que é o jogo do ano? É assim que vem. Tem lá 5, 6 jogos. Eles viram e perguntam, qual que é o jogo do ano? Aí você faz uma votação. Aí tem centenas de outros veículos que também vão votar. O jogo mais votado é o Game of the Year. Né? Então esse sistema, ele transcorre bem, tudo. Só que as publishers começarem a utilizar esse parâmetro de fazer parte do Metacritic para enviar código... Aí complica. Aí complica, principalmente para a galera do YouTube, criadores de conteúdo jovens e pessoas que às vezes são muito boas e ficam escondidas pelo algoritmo. Sabemos que acontece muito isso, infelizmente, né? Então, se esse critério passar a ser muito usado, vai prejudicar muita gente. Mas eu acho que o que atrapalhou no Black Myth também, que foi
pelo que eu entendi, foi muito aqui limitada. Então eles priorizaram. Porque a maioria das empresas, eu acho que tem mais uma gama maior de keys. Tanto que a gente tava até a nuvem até agora não conseguiu. Porém, tem casos aqui que você sofreu com isso, inclusive, aonde que... E acho que o Black Mirror foi similar, mas já teve histórico anterior. Que pra mídia é um embargo antes, o criador de conteúdo com a Armored embargo Core, depois. aconteceu. Armored Core. Eu tava lá no YouTube, todo mundo tá... O IGN postando, será que eu li errado o embargo? Aí eu vi não, ele falou, não, pra criador de conteúdo é outro. Até o Vatvidia foi outro, que é o maior criador Souls ali. Nossa, o Vatvidia. Pra ele foi o baita. mesmo embargo que o meu, foi 2 dias depois. Não? 2 É dias porque depois. entra na categoria de criador barra influencer, né? Creator, né? Que eles chamam. Realmente, assim, a imprensa de games, ela ainda é bastante endeusada pelas marcas. É muito valorizada. As marcas, elas consideram a imprensa aqui, ó. Não, se a gente for ver os números que a imprensa faz, realmente... Eu não tinha muito essa noção, né? Depois que a gente falou com a Thay. A gente tava conversando com a Thay do Megascope e tal, ela foi falando pra gente, realmente tem números muito grandes. Acho que você também pode atestar pra isso, né? Tem. E assim, tem a questão dos números e tem muito uma questão assim de postura que eu vejo que as marcas analisam. Porque elas entendem o quê? Um veículo é um veículo, são jornalistas. Uma coisa mais fina, mais profissional. Eles atrelam muito a essa coisa mais assim cordial, digamos, da coisa. O youtuber barra o criador de conteúdo barra o streamer, ele às vezes acaba sendo categorizado de um jeito que pode ser meio injusto. Porque eles pensam que esse cara não é tão responsável para seguir embargo quanto a mídia, que é o cara que vai fazer barulho no streaming, que é o cara que vai fazer vídeo, e às vezes esse cara pode vazar, eles têm medo de vazamento sim, tem muito medo de mandando aí pra galera dos YouTubes e streamers, etc. Tem medo de que role vazamento. Só que acaba sendo injusto porque as pessoas boas que trabalham nesse meio, felizmente a maioria, né, que nós conhecemos, as pessoas boas querem trazer isso pro público delas. E acabam ficando um pouco para trás, porque existe ainda até hoje, e acho que isso é meio perpetuado, viu? Esse tratamento diferenciado que tem com relação à mídia e à imprensa é algo meio perpetuado. Na indústria. Eles têm uma preocupação muito grande com a imprensa. Eu já trabalhei do outro lado também, né? Como PR. Tenho 1 ano de experiência como PR. E, cara, é assim, nas reuniões é tudo assim. Não, que a imprensa... O que a imprensa vai pensar? A gente tem que convidar os jornalistas para testar esse jogo e tem que chamar o veículo X, Y, Z. É a imprensa em primeiro lugar. Mas eu vejo, isso até que faz sentido mesmo, porque às vezes até notícia que a gente vai cobrir, né, ou alguma coisa, alguma polêmica, sempre começa com sites, às vezes. Né, foi até o caso do... Qual foi a última polêmica que teve um erro de tradução? Agora esqueci. Não foi o próprio... Foi o Phantom Blade que teve esse lance da tradução? Eu acho que teve algum erro de tradução. Que ele falou que ninguém precisa... que ninguém precisava do Xbox, isso. Foi com o Phantom Blade que teve esse teve um erro de tradução. E começou do site e, todo mundo começou a falar e vai pro YouTube também. Então a maioria das coisas realmente começa na imprensa de site mesmo. Se for muitos burburinhos, né? E esse foi um burburinho, foi um erro grave, né? Porque parecia uma tradução assim de inteligência artificial, que hoje é muito fácil de fazer, né? Um texto ali e tal. E o próprio estúdio se pronunciou, olha o barulho que causou. Chegou até o estúdio, né? Chegou até os asiáticos, a ponto deles entrarem no Twitter deles, na conta oficial do Phantom Blade Zero, e falarem: vimos que tem aí uma desinformação, né? Enfim, circulando, e queremos atestar aqui que está errado. A gente não se posicionou assim, né? Não falaríamos assim de uma plataforma, né? A gente tem uma posição clara, queremos tentar trazer o nosso jogo ao maior número de plataformas que pudermos. Então você vê, mas até esse erro ser corrigido para todo mundo que já entendeu que era certo, às vezes não chega. Todo mundo que viu essa informação do ninguém precisa de Xbox... E a informação negativa, ela espalha melhor. Muito ela mais rápido. espalha. E tem gente que simplesmente, Kaká ia dizer, tem gente que simplesmente abraça e não quer a realidade. Quer ficar com a informação negativa. Tem gente que quer criar essa bolha, esse edoma para si próprio. Porque a informação, né? A gente costuma, na faculdade de jornalismo, a gente aprende. A informação é que nem água. Se você tentar segurar a água, a informação, e apertar para ninguém mais saber dela, você não vai conseguir. Ela vai vazar aqui pelos cantinhos, ó. A água vai vazar por aqui. Você não vai segurar a água. A informação é assim, você não vai segurar. Ela vai vazar. De alguma forma, né? A natureza encontra o seu meio, né? Como a gente aprendeu no Jurassic Park. Então, a natureza encontra o seu meio. Então, vazou esse erro, ninguém precisa de Xbox, chegou pro site X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, até o site A, B, C, D, F, G ir lá e se corrigir, ou entender que a informação foi errada, não chega para todo mundo. Sim. Então, a informação errada,
ela é mais alta do que a correta quando eles corrigem depois. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre o site, inclusive. Quando rola essa parada, eu vejo que muito site faz uma atualização. E Aham. fica ali em cima, né? Uma errata, né? É, tipo uma errata ou uma atualização e tal. Essa errata, ela volta pro alto como nova ou ela continua no mesmo negócio? Na mesma timeline de postagem? Você pode botar ela lá em cima. Você pode. Isso, geralmente, os publicadores de notícias que a gente usa, né? O CMS, WordPress, né? Um dos mais populares. Você pode jogar ela pra cima, a errata, sim. Acima da notícia errada. O que muita gente faz é ou excluir a notícia, que eu acho que não é legal. Não é legal. Porque tem que ter a transparência. Ó, aqui tá o erro. E aqui tá a correção. Na mesma matéria, você vai colocar a correção em cima. Geralmente, inicia a matéria colocando Sim. a correção em negrito, né? E aqui está a história original, com o erro que a gente cometeu. Aí eu acho que esse é o método mais adequado. Você pode deixar tudo numa matéria e sim, você pode subir essa errata com o título errata. Você muda o título da matéria, igual muda título de vídeo no YouTube. Você pode mudar, ele vai reaparecer com um título novo. E aí você pode subir isso. Eu sei que no YouTube, por exemplo, não dá pra fazer isso. Não dá. Não dá pra você resubir um Tem vídeo. que fazer um novo. Você tem que fazer um novo. No site você não precisa. Você pode sim resubir uma matéria que já ficou lá pra trás, você pode colocar ela lá em cima de novo. Então Então isso ajuda tudo bem, bastante. isso ajuda bastante. Ajuda bastante, ajuda. Porque senão não dá, cara.